Graça e paz, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos aqui reunidos para louvar o nosso Deus. Você que está aí na sua casa também, assistindo pelo YouTube, mas louvando a Deus conosco, eu quero te convidar a cultuar o Senhor, né? Não apenas assistir um culto, né? Não só quem está em casa, quem está aqui também, mas vamos prestar um culto ao nosso Deus, na certeza de que Ele está aqui presente, Ele está aqui conosco, e Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, não é verdade? Vamos iniciar o nosso culto então orando ao Senhor. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer a sua oração ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor e resgatou as nossas vidas. O Senhor nos transformou e nos permite estar aqui para louvar o Teu santo nome, para Te cultuar, para dedicar ao Senhor as nossas orações, as nossas músicas, e também para meditarmos na Tua palavra e sermos edificados por ela. Ó Deus amado, nós somos muito agradecidos porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão maravilhoso, se faz presente aqui no nosso meio. E nós queremos, Pai, cada dia mais experimentar da Tua presença e ser edificados pelo Senhor. Transforma as nossas vidas, ó Deus, transforma o nosso coração, nos permite, ó Pai, estar dia a dia na Tua presença e a sermos obedientes ao Senhor também. Fala conosco, Senhor, dirige esse culto, pois nós prestamos somente para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quero te convidar a se colocar em pé. Vamos iniciar esse culto cantando ao Senhor. E o que faremos por toda a eternidade, né? Louvaremos ao Senhor, cantaremos a Deus. E o que eu acho muito interessante, né? O que eu sempre brinquei, porque desde novinho eu sempre fui do Ministério de Louvor, né? Sempre fui ligado à música. E a gente brincava falando assim que o Ministério da Música é o único que vai durar por toda a eternidade, né? Lá não vai precisar de tesoureiro, lá não vai precisar de evangelista, né? Mas a música nós vamos continuar. E esse cântico fala sobre isso, né? Cantarei o Teu amor para todo sempre. Nós estaremos sempre louvando ao nosso Deus. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. E nessa confiança, nessa alegria de estarmos cantando ao nosso Senhor, a Bíblia nos convida também a nos dedicarmos a Ele, a nos entregarmos somente a Ele, né? Render tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós pensamos que nós possuímos, tudo aquilo que nós pensamos que somos, mas render ao Senhor pela fé. Então vamos todos juntos fazer essa leitura bíblica de 3 textos de livros diferentes, da Bíblia, mas que falam sobre a fé, que falam sobre essa entrega que nós precisamos fazer ao Senhor. Vamos juntos? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém. Pela fé nós nos entregamos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos continuar cantando, então, reconhecendo, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós somos apenas servos, nós dedicamos tudo a Ele. E Ele nos comprou, então, com sangue precioso, morrendo por nós ali naquela cruz. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Glória ao nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Querido Deus, eu quero primeiro agradecer pelo seu cuidado para com as nossas vidas, pelo seu amor, por tantas coisas que o Senhor faz por nós diariamente, ó Deus, e nós nem lembramos de agradecer, ó Deus. E também quero estar levando a Ti os pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui nesse culto. As pessoas que estão doentes, ó Deus, nós confiamos em Ti, que o Senhor possa dar alívio, restabelecer a saúde, o seu cuidado constante com essas pessoas, com os familiares também, que nós possamos ter segurança no Senhor, como o Senhor prometeu, ó Deus, que o Senhor nunca vai nos desamparar. Também agradeço a Deus por que nós podemos estar aqui reunidos, cultuando a Ti. Ó Deus, obrigado porque nós temos esse privilégio, onde tantos países, ó Deus, não podem nem mencionar o Seu nome. Ó Deus, que nós não desperdiçamos essa oportunidade, ó Deus. Que nós possamos continuar, ó Deus, vindo, louvando a Ti, levando aos outros essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor ama a todos e que o Senhor está pronto para restaurar a todas as pessoas que Te procuram. Abençoa esses momentos em que estamos aqui, ó Deus, para que nós possamos nos concentrar na mensagem que o Senhor preparou para nós. Eu agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Lucas 18, de 9 a 14, é o texto da nossa meditação, com o título Fé, Justiça e Hipocrisia. Fé, Justiça e Hipocrisia. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar aqui nesse culto de hoje. Diz assim a palavra de Deus: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo:
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus nos contou essa parábola para nos ensinar a respeito das prioridades do reino de Deus e para combater também um enorme problema que acontecia naquele tempo e que pode acontecer também no nosso meio, no meio de todos aqueles que desejam servir ao Senhor. Nós podemos viver uma religiosidade hipócrita. Nós podemos viver em uma hipocrisia. Nós não devemos nos enganar achando que os únicos momentos em que Satanás atacou Jesus foi ali naquela tentação no deserto, logo após Jesus ser batizado. E alguns podem até pensar assim: Satanás atacou Jesus ali e pronto, né? Não venceu, ele desencanou, né? Deixou de lado e foi embora, não quis mais atacar. Aí depois ele só usou Judas, que traiu Jesus ali, né? E conseguiu então mandar Jesus para a cruz. Não foi só nesse momento. Satanás esteve constantemente atacando o ministério de Jesus Cristo, seja para tentar fazer dar errado, o que ele não conseguiu, né? Ou para tentar desanimar o próprio Jesus Cristo, mas depois a gente vê ele mudando o foco. Ele, não vou conseguir atacar Jesus Cristo, deixa eu atacar as pessoas, para que elas não ouçam Jesus Cristo, para que elas não ouçam aquilo que ele tem a dizer. E ele vai se envolvendo ali no meio do povo, e não como um inimigo declarado, né? Eu estou aqui, eu sou um inimigo, né? Não, mas ele se infiltra no meio para parecer que as pessoas estão mesmo servindo a Deus, mas fazer com que elas percam o foco e se desvirtuem. Então, esse é o maior perigo que nós podemos viver também hoje em dia, né? De acharmos que estamos servindo a Deus e, na verdade, estamos servindo a qualquer outra coisa, não ao Deus verdadeiro. Estamos servindo a um outro Deus, que a nossa cabeça inventa, né? Que às vezes a religiosidade nos ensina, que às vezes algumas regras que alguém passou para nós seguimos isso e estamos vivendo, né? Foi assim no meio dos judeus. Existiram muitas seitas ali no meio dos judeus, né? Os fariseus, os saduceus, nós temos ali os escribas, né? Os zelotes, várias seitas ali dentro, cada um acreditava em uma coisa. E Jesus, ele rebate muito a seita dos fariseus, né? Os fariseus era uma seita ali que provocou, né? um enorme problema para Jesus, né? Porque eles se faziam parecer muito com religiosos, com pessoas santas, com pessoas que estavam realmente adorando a Deus. O povo olhava para eles, queria ser como eles, não conseguia ser como eles, e falava assim: olha, esses homens sim estão mais próximos de Deus do que eu, né? E Jesus, ele vem mostrar que essa simples religiosidade deles não era o suficiente para que eles fossem salvos, né? Jesus, ele vem evidenciar isso aqui. Quando nós meditamos no Sermão do Monte, há alguns meses atrás, eu mencionei aqui, né, deixei bem claro em várias pregações, que Jesus, ele nunca foi contra a lei do Senhor. O Antigo Testamento que nós temos até hoje, nós devemos obedecer o Antigo Testamento, sim. Jesus nunca foi contra isso, mas Jesus sempre falava assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. O que ele queria dizer com relação a isso? Que o Antigo Testamento passou e nós não precisamos mais ouvir ele? Não, ele estava falando assim: ouviste o que vocês aprenderam dos mestres da lei, né, dos escribas e dos fariseus, olha o que eles ensinaram para vocês, mas não é assim. E ele veio ensinar como interpretar verdadeiramente a lei, mas Jesus nunca mudou, né, nem um traço, nem um tio da lei. Ele disse que enquanto céus e terra existirem, né, a lei permanecerá. Então, a luta de Jesus foi sempre contra essa hipocrisia, né? E principalmente contra os fariseus, que queriam mostrar essa aparência de piedade, de devoção. Olha como nós somos próximos de Deus, né? Olha como nós somos dedicados ao Senhor.
E Jesus então conta essa parábola, destacando aí dois personagens, para fazer um contraponto assim bem extremo, né? Ele pega um personagem de um extremo e pega um outro personagem de outro extremo. Ele mostra aqui um fariseu e um publicano. Então quem eram os fariseus, né? Nós já falamos aqui que eram religiosos, que guardavam muito assim a lei, que estudavam a lei do Senhor, mas eles passavam muito do ponto, né? Eles inventavam muito mais leis, muito mais regras para seguirem, para obedecerem. Eles inventavam muitas outras regrinhas ali para se sentirem santos. Porque na verdade, se você reparar bem, nós temos essa tendência, né? Nós como seres humanos, nós gostamos de cumprir regras para mostrar a nossa espiritualidade, né? É como se a gente pudesse tornar a nossa espiritualidade mais palpável, né? Olha, eu fui nos cultos, então eu estou bem com Deus, né? Olha, eu entreguei um dízimo, entreguei uma oferta, isso é sinal de que eu estou bem com Deus. Lógico, né? Quando a gente esfria, a gente vai deixando de cumprir essas tarefas, né? Esses atos, que são sim de louvor a Deus. Nós não somos pecadores por estarmos aqui no culto, né? Mas nós não podemos pensar que apenas os atos nos fazem ser justos diante de Deus, que vão fazer com que Deus olhe para nós com um olhar de, olha, que filho obediente, né? Olha, me agradei dele, gostei do que ele fez, então agora eu vou abençoar ele, né? E eles eram tão rigorosos com relação à obediência da lei, que eles buscavam até nas minúcias, né? Jesus fala aqui que eles coavam todas as bebidas que eles iam beber. Iam beber até um vinho ali, alguma coisa, eles coavam para não correr o risco de engolir um mosquito. Vai que caiu um mosquitinho aqui na minha bebida. Eu me tornaria impuro, né? Que a Bíblia fala que não deveria, né? Existem alguns animais, insetos, que não deveríamos nos alimentar. Então eles coavam com todo esse cuidado. Eles iam entregar o dízimo, eles contavam grão por grão, semente por semente, para não dar errado, né? Para não errar nisso, porque senão desagradaria a Deus. Eles eram muito minuciosos, né? E isso chama muita atenção, né? Nós gostamos de ver pessoas disciplinadas, pessoas comprometidas, né? Pessoas que se sacrificam, não é? Nós admiramos isso é muito bonito, né? Mas Jesus vem e mostra um outro personagem, o publicano. Quem era esse publicano, né? Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Os fiscais de renda ali daquela época, né? Eles trabalhavam para Roma. Lembre que nessa época aqui de Jesus, os judeus eles não eram autônomos, né? Eles eram governados por Roma. Roma estava dominando sobre eles, deixava ali, né, alguns soldados sobre eles, né? Tinha governadores e exigia imposto deles. E quem que os romanos colocavam então para cuidar, para recolher esses impostos? Outros judeus. Levantavam, você quer ser cobrador de imposto, né? Você que conhece melhor a vida de todo mundo, você sabe, né, o quanto que o Renan está ganhando ali no comércio dele, você tem uma noção melhor. Porque se eu venho de longe e venho, o Renan, dá o imposto aí, quanto você ganhou? Ele vai falar, não, eu só ganhei isso, né? Mas você que está vivendo perto dele, você sabe o quanto que o Renan está vendendo mesmo. Aí imagina, né, eu como cobrador de imposto, vou lá e cobro imposto do meu próprio irmão para pagar um povo inimigo nosso, né? Um povo que está nos escravizando ali, né? Que está dominando sobre nós, né? Digamos assim. Imagina, né? Como você se sente? Imagina a maneira que o Renan vai olhar para mim, né? Pô, traidor, né? E eles eram considerados assim mesmo, traidores. E às vezes alguns publicanos cobravam até a mais, né? Para poder pegar uma partezinha e colocar ali no bolso, né? Então eram corruptos, né? Eram traidores, ladrões. E eles eram considerados então uma raça assim desprezível no meio de Israel. Eticamente, moralmente, eles eram considerados na mesma linha assim de beberrões, na mesma linha das prostitutas. Era sério mesmo. Quando fala de publicano, né, por isso que muitos se escandalizavam, porque Jesus estava sentado e comendo junto com publicanos. Fariseu não fazia isso, né? Eles não se sentavam com outras pessoas, eles se isolavam de pecadores. Se ele ia na sua casa é porque você é uma pessoa honrada, porque você é alguém sério, né? Mas eles não iam na casa de qualquer um. Mas publicano, né? E Jesus então vem mostrar aí, né, essa diferença do fariseu e do publicano.
E a parábola nos mostra que os dois foram ao mesmo templo para adorar a Deus e para orar a Deus. O fariseu ficou em pé no templo. Ele ora ali em pé. E isso não tem problema nenhum. A Bíblia, por diversas vezes, nos fala até de nós orarmos em pé, né? O simples ato de estar em pé não é errado, né? Mas o contexto aqui nos leva a crer que ele estava fazendo isso apenas para ganhar uma posição de destaque ali no templo, para que as pessoas pudessem ver ele orando. E talvez ele orou até alto, né? Para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele estava orando. O publicano, ele já ficou à distância, né? Ou seja, ele já ficou nas margens ali do templo. Talvez o fariseu ficou pertinho ali do Santo dos Santos, e o publicano, talvez ele entrou e já parou, né? Falou assim, quanto mais longe eu puder ficar, melhor, porque eu não mereço estar lá perto. Eles tinham esse entendimento, né, de que a presença de Deus estava ali no templo. Então eu estou na presença de Deus. Qual que é o mínimo que eu preciso vir para entrar na presença de Deus? Então eu estou aqui, eu não vou me arriscar a chegar muito próximo da presença de Deus. O publicano, ele fica à distância. E ele ora de uma forma assim que ele nem espera olhar para os céus, né, nem olhar para o Senhor. Ele evita um contato visual, né? E o fariseu? O fariseu, ele fica orando ali com uma postura de que ele queria se mostrar para o Senhor, né? Mostrar ali as suas qualidades, as suas virtudes. Olha como que o fariseu ora, né? Versículo 11 e 12, ele diz: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que ele fez aqui? Ele está apresentando o currículo dele diante do Senhor, né? Olha como eu sou bom, Senhor, né? Como se ele estivesse numa entrevista, né? E ele está querendo convencer a Deus de que Deus deveria salvá-lo, porque ele é um bom funcionário para o reino de Deus, né? Ele começa se comparando às outras pessoas, né? Se sentindo superior aos ladrões, aos corruptos, aos adúlteros e até mesmo superior ao publicano, né? Como se ele estivesse falando assim: Deus, o Senhor não vai encontrar qualquer outra pessoa melhor do que eu aqui, nessa terra. Eu sou o melhor funcionário que o Senhor pode contratar para o seu reino. E depois ele procura barganhar com Deus, né? Ele fala assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, sendo que a lei de Deus ordenava jejuar apenas 1 vez por ano, mas ele jejuava 2 vezes por semana. Faz as contas aí, né? Quantas vezes ele jejuava, né? Então, olha, estou fazendo bem mais do que o Senhor pediu, né? E dava o dízimo de tudo quanto ganhava, né? Ou seja, ele está colocando Deus contra a parede. Eu já entreguei algo para o Senhor, agora o Senhor é obrigado a me abençoar. O Senhor é obrigado a me salvar, né? Porque eu já paguei, né, o meu boleto, eu já paguei a minha parte já, né? E aí, como que o publicano ora? Versículo 13: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O homem teve uma atitude exatamente oposta ao do fariseu. Ele estava em completa humildade e submissão ao Senhor. Em primeiro lugar, ele entendia que ele não merecia estar ali. Ele não merecia estar no templo ali. Ele não merecia estar na presença de Deus e nem mesmo falar com Deus. Por isso ele se mantém à distância. Ele não ousava olhar para o céu porque ele entendia que ele não tinha esse direito de orar a Deus. Era um privilégio que Deus dava, mas ele não ia ser tão ousado assim, né? Então ele não olha para o céu. Talvez ele abaixou a cabeça, fechou os seus olhos, né? Mas mesmo assim Deus estava disposto a ouvir a oração desse publicano. E ele batia no peito, não como uma ação que agora todos nós devemos fazer, deve virar um ritual, né? Jesus ordenou que nós devemos bater no peito agora toda vez que nós orarmos. Mas isso aqui simboliza que ele entendia que o coração dele aqui, é pecaminoso. Ou seja, o interior dele era sujo, é podre. E lá dentro ele lembrava dos pecados dele, dos erros dele. Ele sabia quem ele era, né? Das traições que ele havia cometido. E ele coloca tudo isso diante do Senhor, né? Ele mostra assim: Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Eu não tenho nenhum currículo para apresentar para o Senhor. Tudo que eu tenho está sujo, tudo que eu tenho é imperfeito.
E diante de Deus aqui ele se vê como o pior dos pecadores. Assim como Paulo, né? Paulo diante de Deus, ele declara que ele é o pior dos pecadores e mesmo assim Deus o salvou. Esse homem aqui teve o mesmo entendimento. E esse é o ensinamento para nós, né? Diante de Deus nós devemos ter esse ensinamento, esse entendimento, né? De que nós somos os piores dos pecadores. Não ficarmos nos comparando com os outros, né? Não, Senhor, eu sou pecador, mas o irmãozinho ali é bem pior do que eu, né? Não devemos agir assim. Devemos olhar para nós mesmos e ver o quanto o nosso pecado tem ofendido a glória de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos entender a sua santidade e mais vamos nos sentir impuros. Mais vamos ver o quanto nós não temos nada mesmo para oferecer a Deus. E o que nós podemos fazer então? O que nós podemos orar? É clamar por perdão. É clamar por misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos o castigo que nós de fato merecemos receber. Nós merecemos o inferno. A verdade é essa. Todos nós somos pecadores. Por melhor que você seja, né? Por mais bonzinho e obediente que você seja, na verdade você é um pecador e merece o inferno. Mas Deus nos dá a sua misericórdia. Deus nos oferece essa misericórdia maravilhosa. E ele clama por perdão, e Jesus nos diz que o publicano sai dali justificado diante de Deus, mas o fariseu não saiu. O que significa isso, né? Eu gostaria de, agora, nessa reta final da mensagem, nós pensarmos sobre o que é a justificação. Porque Jesus Cristo falou, né, que esse publicano saiu justificado e o fariseu não saiu. Essa última linha aí da parábola é a mensagem principal que Jesus quer nos ensinar, né? Que os seres humanos precisam de justificação. O grande problema é que nós buscamos de formas diversas e de formas erradas. Há apenas uma forma de nós sermos justificados. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós precisamos entender isso, meus irmãos, que desde Adão, a raça humana é pecadora. Como eu disse, por mais bonzinho que você seja, em algum momento você já pecou. Em algum momento você já mentiu, você já pensou mal de alguém, né? Você já ofendeu alguém. Olha o que Tiago fala, Tiago 2:10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Se você passou a sua vida inteira na obediência e você errou apenas uma vez, você já é culpado de ter quebrado toda a lei de Deus. Você já não merece estar na presença de Deus. O seu destino, então, deveria ser o inferno. Você merece o inferno. Muitas pessoas entendem que a lei de Deus, na verdade, é uma balança, né? Com dois lados, o lado positivo e o lado negativo. E aí, depois que eu morrer, eu vou chegar diante de Deus, Deus vai colocar assim, as minhas obras boas e as minhas obras más. E vai pesar, né? E vai ver, olha, a positiva ganhou, né? Então pode entrar no céu. Você fez muito mais obras boas do que más. Pode entrar no céu, né? Ou então, a negativa foi ruim. Olha, se você tivesse dado uma esmola a mais, você entrava, né? Mas agora não tem como. Tem muitas pessoas que acham que é assim, que é através das nossas obras, que é através de uma balança que Deus vai medir, né? As nossas boas, as nossas más ações. Mas não é assim. Uma ação errada só já nos faz ser corruptos, impuros, pecadores. E Deus não habita na presença de pecadores. Deus não permite que pecadores estejam na sua presença. E nós não merecemos estar na presença dEle por toda a eternidade. E a Bíblia nos garante que nós também não temos nenhuma condição de pagar o preço pelos nossos pecados. Não é através também das nossas boas ações que nós vamos pagar a culpa, né? Que vamos pagar essa dívida que nós temos. Não é através da nossa religiosidade. Não é ir ao culto, não é entregar um dízimo, né? Não é fazer visitas, não é entregar uma cesta básica que nós vamos então pagar o preço dos nossos pecados. Deus, Ele é justo e Ele não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Ele não pode falar assim, o Léo está cheio de pecado, mas ele é legal, vou deixar ele entrar, vai. Eu vou deixar passar. Não. Se eu tiver pecado na minha vida, que não foi pago, eu não vou poder entrar no reino dele. Eu não vou poder passar a eternidade com ele, eu vou passar a eternidade longe dele.
E a Bíblia nos diz que a única forma de nós sermos salvos é através de uma ajuda externa. Porque qualquer ação nossa vai estar contaminada pelo pecado. Por mais limpa que eu tente fazer que essa ação seja, ela vai estar suja. Eu preciso de uma ação de fora, de alguém que me tire dessa poça de lama. E a única ajuda externa que nós podemos ter é a de Cristo. Um cordeiro perfeito que entregou a sua própria vida como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Um sacrifício que foi válido diante de Deus. Era o único que poderia morrer para pagar pelos nossos pecados, e Ele assim fez. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Então, a mensagem do Evangelho, né, essa boa notícia, Evangelho significa isso, né, a boa notícia, a boa nova, que a Bíblia nos traz, é que nós podemos ser salvos, a salvação está à disposição. Nós que somos naturalmente injustos, nós temos a possibilidade de sermos considerados justos diante de Deus, diante do tribunal de Deus, não por causa dos nossos méritos e das nossas ações, mas por causa da ação de Cristo. Cristo, Ele é justo e Ele compartilha essa justiça conosco, para aquele que crê, né? E o que a Bíblia fala aqui que nós precisamos fazer? Nós só precisamos nos arrepender e depositar a nossa fé no altar dele. Assim como esse publicano fez. Nos arrepender é reconhecer de fato que nós somos pecadores. Reconhecer a nossa pobreza de espírito. Como nós meditamos também, né, nas bem-aventuranças. Jesus começa as bem-aventuranças dizendo que bem-aventurados são os humildes, né? São os pobres de espírito. Ou seja, o caminho da felicidade que Jesus nos ensina ali é reconhecer, em primeiro lugar, que nós somos pobres, é chorar pelos nossos pecados. Se eu quero ser feliz, eu preciso reconhecer a minha situação. Deus não vai me salvar enquanto eu for orgulhoso. Deus não vai transformar a minha vida enquanto eu achar que eu, em mim, tenho algum tipo de salvação, tenho algum tipo de mérito. Eu preciso reconhecer, assim como esse publicano, e orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos fazer essa oração. Assim como a Bíblia nos ensina também do cego Bartimeu, lá em Jericó, quando Jesus estava entrando na cidade, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava assim: fica quieto, meu. Vai, né, fazer a gente passar vergonha aqui, o mestre está passando. Ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu aquela oração. Jesus foi lá, curou ele, salvou aquele homem. Nós precisamos clamar por misericórdia. Só clama por misericórdia quem reconhece que é pecador, quem reconhece que está perdido e precisa desesperadamente da ajuda do Senhor. Jesus declarou que Ele não veio para aqueles que estavam sãos, né? Mas Ele veio para os doentes. Mas isso, Jesus não está falando então que existem pessoas que não estão doentes. Na verdade, Ele está falando assim, que Ele veio para aquelas pessoas que entendem que estão doentes. Na verdade, todos os seres humanos estão doentes, mas alguns se consideravam sãos, né? Os fariseus, né? Os religiosos, os hipócritas, achavam que estavam tudo bem. Jesus, eu não venho para eles então, já que eles acham, né, que estão bem, que estão tranquilos, que não precisam de salvação, que eles mesmos podem se salvar, então deixa eles lá. Quando nós lemos o início da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos fala que o pior castigo que Deus pode nos dar é nos entregar às nossas próprias paixões. É quando nós achamos que estamos no controle de tudo, que nós podemos viver a nossa própria maneira, e Deus fala assim: tá bom, viva a sua própria maneira. Esse é o pior castigo que nós podemos ter. É colher as consequências das nossas próprias decisões, das nossas próprias ações. É não reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda de Cristo. E foi isso que Jesus fez com os fariseus. Vocês acham então que vocês têm algum mérito para serem salvos? Então tá bom, fica aí vivendo a sua religiosidade hipócrita. Agora, o publicano que tinha uma vida suja, perdida, que era mal visto por toda a sociedade, clamou por misericórdia e Jesus ouviu. O ladrão que estava lá na cruz, né, ao lado de Cristo, e reconheceu Jesus como aquele capaz de o salvar, foi salvo, não por mérito nenhum, nem foi batizado, e foi salvo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que é a graça, né? O que é essa misericórdia. Nós só podemos
colocar a nossa fé aos pés de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Reconhecer o nosso pecado e depositar nele a nossa fé. A fé em Cristo nos permite receber a justiça de Deus desde o início. Em Gênesis 15:6, desde o início, olha, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, o pai da fé, né? Ele foi justificado por quê? Porque ele foi obediente? Porque ele fez muitas coisas para o Senhor? Não, porque ele creu em Deus. Foi isso que ele precisou fazer. Ele creu no Senhor. E lá em Romanos 1,17, Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É apenas a fé, meus irmãos. É apenas a fé que nós precisamos ter na nossa vida. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Esse é um dos pilares da nossa reforma protestante, né? Um dos 5 solas é somente a fé. Enquanto o cristianismo havia se desvirtuado e falava que nós precisávamos comprar, né, indulgências, comprar a nossa salvação, precisava pagar um dinheiro para a igreja para nós sermos salvos e comprar o nosso terreninho lá no céu, a reforma protestante vai mostrar assim, ó, nós não precisamos comprar nada, nós só precisamos ter fé no Cristo que nos salva. Então, o que eu gostaria de que todos nós aqui entendêssemos, né, a começar por mim, que nós não temos como chamar a atenção de Deus, né? Tem músicas aí que falam, né, que vou chamar a sua atenção para mim, né? Nós não podemos chamar a atenção de Deus. Enquanto nós pensarmos que nós podemos impressionar o Senhor com o nosso currículo, ou tentar fazer barganha com Deus, nós vamos permanecer na nossa condição de injustos, nós vamos permanecer na morte espiritual, mortos no meio dos nossos pecados. E foi isso que aconteceu com o fariseu, né? Toda a sociedade elogiava os fariseus. Eles viviam ali acreditando naquela mentira, que eles eram homens justos e merecedores do reino de Deus, mas eles não tinham fé. Mesmo sendo tão religiosos, não foram justificados. E olha o que Cristo nos ensinou lá no Sermão do Monte, né? Não coloquei aqui, desculpa. Mas Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus via que toda a sociedade admirava os fariseus e falava assim, ó, se a justiça de vocês não for ainda muito superior à deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, vocês precisam de uma justiça muito maior. E o povo podia olhar para aquilo e falar assim, como nós vamos ser mais obedientes ainda do que eles? É só através da fé. Não se trata daquilo que nós fazemos ou não, mas é a justiça que nós recebemos de Cristo. A justiça de Cristo que é muito superior à dos fariseus. E Ele deposita então, né, Ele faz esse depósito de justiça na nossa conta. Nós éramos injustos e nos tornamos então justos. Não porque a gente merece, nós não merecemos, mas podemos chegar depois diante do Senhor e sermos declarados justos. O Senhor vai olhar para nós, vai ver o sangue de Jesus Cristo e falar assim, ó, esse aqui não tem pecado na vida dele. O pecado dele já está pago. E eu já me esqueci desse pecado. Então, tome cuidado com isso, né? E olha o que a Bíblia fala, né? Sobre então, onde Deus habita, né? O que Deus espera de nós. É interessante ouvir o pastor Silas Campos pregar essa semana, e ele citou esse versículo, falando assim que é um versículo que nos mostra o endereço de Deus, né? Onde que Deus mora? Qual que é o endereço de Deus? Aqui fala, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, né? O endereço de Deus. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao de espírito do humilde, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha o que Deus espera de nós: humildade e contrição. Contrição é você se quebrantar diante do Senhor. É como o publicano fez: Senhor, ó, me despedaço aqui diante do Senhor, eu não tenho nada de bom para te oferecer. Eu preciso do Senhor. Preciso desesperadamente do Senhor.
O Salmo 51:17 também dizem: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado. Não foi isso que nós vimos aqui na vida do publicano? Que ele não tinha nada de bom para oferecer ao Senhor, ele só tinha aquele coração que estava quebrantado, e Deus aceitou esse coração, Deus ouviu a sua oração. A lição que fica para nós aqui dessa parábola, em primeiro lugar, eu e você somos pecadores, nós precisamos entender isso. Por mais que possamos trabalhar na obra do Senhor, fazer muitas coisas para o Senhor, nós somos pecadores. E em segundo lugar, eu e você não temos nada de bom para apresentar a Deus. Nós não temos boas obras, não temos nenhum crédito para pagar a nossa dívida. Nossa dívida só vai poder ser paga através de Jesus Cristo. E Ele exige de nós arrependimento e fé. Então, não seja orgulhoso. Reconheça esse grave problema que todos nós temos nas nossas vidas. Reconhecer essa grave condição, de estarmos no pecado, de estarmos morrendo no pecado. Um outro grande problema que eu vejo hoje em dia é que muitos entendem sim que são fracos, muitos entendem que são pecadores, mas querem buscar a justificação através de uma obediência, em primeiro lugar. Pensam assim: eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu preciso ir para a igreja para chamar a atenção de Deus. Eu preciso fazer algo para Deus. E às vezes se frustram porque estão cansados, estão desanimados, estão sem forças e não conseguem, não vão conseguir obedecer a Deus. E fica nesse ciclo. Aí eu estou no pecado, eu estou desanimado, eu estou fraco e eu preciso fazer algo para Deus, mas eu não consigo fazer nada. E fica achando que é através dos seus atos, que é através de fazer algo para Deus. Mas não é isso, meus irmãos. O que a Bíblia fala aqui para nós? Nós precisamos orar. E orar, cada um de nós aqui pode. Seja aqui na igreja, seja lá no seu quarto, seja onde você estiver aí, dentro do carro, de se rasgar diante de Deus. Entender a condição pecaminosa e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me quebranta e muda a minha vida. As ações de obediência são consequências daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. São consequências da salvação. Não fique esperando, ser salvo através daquilo que você vai fazer. Busque a salvação do Senhor. Busque se entregar diante do Senhor, clamar pela misericórdia dEle e ser justificado. Nós não vemos aqui o publicano fazer nenhuma boa ação, Ele saiu dali justificado. Provavelmente, a vida dele foi transformada depois daquilo. E o Senhor foi alterando a vida dele. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos envia o Espírito Santo que vem morar em nós e vai nos incomodando. Não estou gostando desse pecado aqui. Tira esse pecado da sua vida. Depois outro, agora esse pecado aqui. E nós vamos passar a vida inteira lutando contra os pecados na nossa vida. Mas nós não podemos esperar estarmos santos para depois nos apresentarmos diante de Deus. Nós nunca seremos santos sem a ajuda de Deus. Então, se entregue completamente e receba a justiça de Cristo na sua vida. Receba esse título de justificado. Você acha que você não merece? Que bom. É isso mesmo que Jesus espera de você. Que você fala assim: Senhor, eu não mereço a sua salvação. Que bom. Bom. Às vezes a gente convive na igreja, a gente vê outras pessoas, que estão tão bem. A gente nem sabe, como é que está a vida da pessoa, mas a gente olha, aquela pessoa está tão bem, vive na perfeição, e eu tenho tantos pecados na minha vida. Eu, em primeiro lugar, eu preciso ser igual àquela pessoa para depois me entregar ao Senhor. Não é isso. Se coloque diante do Senhor da maneira que você é. Clame a Ele por misericórdia, peça perdão pelos seus pecados. E aí o Espírito Santo vai habitar em você e Ele vai gerar os frutos na sua vida. Que Deus nos abençoe. E eu quero te convidar a orar ao Senhor, em primeiro lugar, com uma canção que diz: foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Não somos nós que pagamos o nosso pecado, mas quando nós olhamos para a cruz
e depositamos naquela cruz, no Cristo que está ali naquela cruz, a nossa fé, e aí sim, Ele paga o preço dos nossos pecados, e nos dá esse novo título, né, de justificados pelo Senhor. Então, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Cante orando ao Senhor, uma oração de entrega, uma oração clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Cego eu andei, bem perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu, e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Nós vamos orar, nos entregando ao Senhor por tudo isso que nós meditamos aqui nessa manhã, encerrando também o nosso culto. Mas eu quero te desafiar.
Não vou te convidar a vir aqui à frente, a levantar a sua mão, mas eu quero te convidar a se entregar ao Senhor, aí onde você está mesmo, a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Como nós vimos aqui, nós não podemos ser salvos através das nossas próprias obras. Nós precisamos de uma ajuda externa, que é a ajuda de Cristo. E nós também não podemos crescer sozinhos. O Senhor nos coloca numa igreja, o Senhor nos coloca irmãos para caminhar juntos conosco. Então eu gostaria que, se você tomar essa decisão, que depois você venha conversar comigo, venha falar, porque nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos crescer juntos, para que você se desenvolva, para que você cresça. Busque, o seu pastor, a sua igreja, busque irmãos espiritualmente fortes também para caminhar com você. A nossa caminhada aqui não é individual, nós não fomos criados para andar sozinhos, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça e o Deus de misericórdia. É um Deus que nos oferece o seu perdão, a sua salvação, para não sofrermos o castigo que de fato nós merecemos, e um Deus de graça que nos permite viver aquela vida que nós nem merecíamos viver, mas a plenitude de vida, a plenitude de alegria que é estar na sua presença, Pai. Ó Senhor Deus, nos ajude a enxergar todos os dias a pecaminosidade do nosso coração, a verdadeiramente batermos no peito e mostrarmos ao Senhor que nós somos pecadores e que nós precisamos da sua misericórdia, Deus, e que possamos receber de Ti o título de justificados em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos livra da hipocrisia, Deus, nos livra, Senhor, da religiosidade falsa que não produz vida, mas que possamos caminhar contigo, Deus. E que possamos, ó Pai, como igreja, ajudarmos uns aos outros nessa caminhada cristã, a vencermos, ó Pai, o pecado e a caminharmos na obediência, rendendo frutos ao Senhor, frutos gerados pelo Teu Espírito Santo. Nós dedicamos ao Senhor as nossas vidas, ó Deus. Transforma o nosso eu, transforma a nossa igreja, ó Pai. Ó Deus amado, cuida de nós também, nos proteja do mal. Eu oro, Senhor, eu clamo ao Senhor que o Senhor nos livre desse vírus, ó Pai, que tem afligido tanto o nosso país, o nosso mundo. Cuida de nós, ó Deus. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Que possamos caminhar sempre na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana.